Bem-vindos de volta, turma, às nossas aulas de reforma trabalhista. Muito obrigado pela presença de vocês, e vocês que estão gostando, dá um like, entra no canal, se inscreve. Vamos continuar o nosso assunto. Nós havíamos parado exatamente no ponto em que dissemos: o TST imaginou uma forma de manter a estrutura seletista viva, com a separação entre atividade meio e atividade fim. Volto a dizer então, essa é uma ideia tupiniquim. Apenas no Brasil existe essa distinção, e ela foi bolada efetivamente pelo TST para manter a espinha dorsal da CLT. Isso no começo dos anos 90, quando a CLT já tinha 50 anos, ou seja, já era um texto muito antigo. Vejam, essa ideia genial do TST preservou a CLT por mais 20 anos. Entretanto, as estruturas empresariais e produtivas no mundo foram se desenvolvendo de uma forma que, efetivamente, um texto jurídico dos anos 40 não conseguia imaginar. Vejam que em 1940 não tinha computador, muito menos internet. Não havia toyotismo, não havia as estruturas verticalizadas e horizontalizadas que existem hoje. A economia é uma imensa teia. A empresa não é mais uma relação pessoal entre um empregador e um empregado. Hoje em dia a empresa é despersonalizada e a CLT não se desenvolveu nesse sentido. Na verdade, já passou muito da hora da CLT ser revogada e substituída por um código. Um código quer dizer uma lei única, que tenha coerência, que tenha princípio, meio e fim, que tenha harmonia entre os seus elementos. Uma legislação, inclusive, mais flexível, mais ampla, mais adequada aos dias de hoje. Exatamente no ponto que toca a terceirização, é uma coisa, na verdade, necessária para que o Brasil seja colocado efetivamente no século XXI. Como as estruturas sindicais também são dos anos 40, para eles interessa a preservação dessa verticalização. Entretanto, somados os prós e os contras, nós chegamos a algumas conclusões bastante óbvias a respeito da terceirização, tomando como exemplo inclusive o que aconteceu aqui, o que aconteceu na Inglaterra, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu no resto do mundo. Nos vários lugares onde houve a terceirização, e ela aconteceu já parcialmente aqui no Brasil, o que a gente verificou? Quer ver? Vantagens. Primeiro, maior segurança jurídica em contratações. As contratações estavam sendo feitas com base numa súmula. Aquela súmula 331 do TST, que eu acabei de falar para vocês, fez a distinção entre atividade meio e atividade fim. Só que tem um probleminha. Súmula não é lei. Súmula é entendimento jurisprudencial. É que aqui no Brasil, quando você não tem cão, você caça com gato. Como você não tem a lei, a gente usava uma súmula para se orientar. Só que a súmula é orientação para o sistema judiciário, não poderia ser observada pela população como se fosse uma lei. Aquilo é meramente uma orientação, é como interpretar a lei. Só que essa súmula, ela ia além, ela criava uma definição legal, ou seja, ela estava legislando. Nessa situação, então, a segurança jurídica não era muito boa. Por conta disso, muitas empresas, no meio dos seus quadros, tinham atividades que eram meio nebulosas, né? A gente pode dizer meio atividade fim, meio atividade meio, ou elas estavam ali naquela zona nebulosa que a gente não conseguia dizer exatamente o que era. Então, a empresa acabava tomando a decisão de não contratar. Até porque, se ela contratasse, nessas circunstâncias, ficaria realmente a critério de cada juiz do trabalho, na primeira instância, dizer se isso é ou não é, e depois na segunda instância. E, finalmente, se isso chegasse no TST, era uma discussão inócua. Acabando com essa distinção entre atividade meio e atividade fim,
a empresa efetivamente fica com mais flexibilidade para contratar. E por conta disso, abre mais vagas de empregos. Centralização das atividades da empresa e seus objetivos principais. Vejam, a empresa que adota essa estrutura de trabalho terceirizado, como acontece na Europa, como acontece nos Estados Unidos, todas aquelas funções das quais é necessária um comprometimento com o objetivo da empresa, essas são contratadas diretamente. Então eu tenho uma espinha dorsal que é a própria empresa. Todas as atividades periféricas ou aquilo que pode ser colocado na mão de outras empresas é terceirizado. Qual é a consequência disso? Primeiro, criam-se mais empresas. Cada empresa cria mais empregos e você tem uma ampliação do mercado de trabalho. Vamos ver. Diminuição de desperdício em torno das atividades principais e periféricas. As atividades principais elas vão funcionar com o número necessário de empregados. Inclusive, deve acontecer o que a gente chama de downsizing. Não é, vejam bem, não é diminuição das vagas de trabalho. Significa diminuição da estrutura hierárquica da empresa, fazer uma aproximação da administração da empresa com a execução do serviço. Então a empresa ela pode encolher o seu organograma e as pessoas terem contato mais direto, o que favorece a produção. Esse mesmo processo vai acontecer nas empresas terceirizadas. Então a ideia é ter uma série de empresas, cada um com um número pequeno a médio de empregados, todos eles focados em torno de um objetivo e se coordenando em prol de uma produção que é pulverizada. Isso faz com que, inclusive, lá na ponta, a arrecadação tributária melhore. E mais ainda, menores custos com maior lucratividade. Se eu consigo fazer essa racionalização das atividades produtivas, eu consigo maiores lucros e eu consigo menores custos. Com melhores resultados, a empresa cresce. A empresa crescendo significa também empregos crescendo. Mais ainda, crescimento dos investimentos. Uma vez que existe a segurança jurídica e um ambiente favorável para investimento, eles naturalmente vêm. Investimento não é uma coisa que você fala, venha para cá, dê ordem. Você atrai. Não é com vinagre que se pegam moscas. Essa é uma coisa que a esquerda, os partidos de esquerda, os sindicatos parecem não entender. Para você atrair o capital, você precisa criar condições para que esse capital se desenvolva. E sem empresas não há empregos. O setor público não pode absorver tudo, como eles já imaginaram lá atrás, ou como estão imaginando até hoje. Essas estruturas socializantes, verticalizantes dos anos 40, dos anos 60, não podem existir mais. Esse pessoal tem que arejar a cabeça ou vai deitar e morrer, porque o próprio darwinismo social, a evolução da sociedade vai deixar isso para trás. Vejam que no mundo isso aconteceu em 1989. Caiu o Muro de Berlim em 1989. Caiu a União Soviética em 1991. O mundo deixou isso para trás. Os dirigentes chineses, ex-comunistas, hoje em dia capitalistas de mercado, já chegaram a falar, Deng Xiaoping falou isso, lucrar é glorioso. O lucro é a base de uma empresa, é para isso que a empresa existe. Deixem a empresa lucrar. Quando a empresa lucrar, ela vai trazer mais empregos e não tem nada de pecaminoso nisso. Nós não estamos no século 13, nós não estamos em 1200, nós não estamos tratando do pecado do lucro como queria São Tomás de Aquino. Por Deus, nós estamos no século 21. Favorecimento da economia de mercado. Esse é o principal ponto que realmente dói nos partidos de esquerda. Com a terceirização, favorece-se a criação de novas empresas e favorece-se também a economia de mercado. Ampliação do mercado de trabalho. Por todas essas razões, como eu já disse, isso desemboca numa ampliação do mercado de trabalho.
Diminuição na ociosidade dos setores produtivos. As empresas com mais flexibilidade para contratar, elas podem adequar a sua produção a cada momento econômico. E aí passa a ser uma questão do planejamento, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda, de fazer a economia crescer. Ampliação do mercado empresarial. Novas empresas surgirão. Se a gente for ver com frios olhos o lado de lá, o que acontece? As desvantagens. Queda do nível salarial nas atividades periféricas e de menor qualificação. Gente, no nosso caso, isso vai ser ampliado porque existe uma massa de 13 milhões e 500 mil desempregados aguardando uma vaga. Por conta disso, o nosso nível de emprego ele está muito aquém do que ele poderia estar. Existe uma diferença entre o que a gente poderia contratar e o que está sendo contratado. No momento que toda essa massa entrar no mercado de trabalho, naturalmente os salários caem. Mas não é diretamente por causa da terceirização, é porque existe uma massa muito grande de desempregados no mercado de trabalho que quando entrarem todos esses desempregados, essa massa vai fazer o nível salarial descer. Entretanto, a partir do momento que as empresas absorvam isso, para manter o crescimento da produção, vai ser necessário novos investimentos. A demanda por trabalho, então, vai subir. E aí, no médio e no longo prazo, a tendência é o salário subir também. Então, num primeiro momento, vai haver, sim, queda salarial, porque estamos absorvendo uma massa de desempregados. No momento em que os investimentos retornam e as empresas crescem, o salário então sobe porque nós chegamos numa taxa de desemprego saudável, algo entre 5% e 6%. Agora nós estamos numa taxa de desemprego na casa de 13%, o que é muito alto. Ruptura do status quo. Isso efetivamente é o que preocupa sindicatos, partidos de esquerda e os setores mais retrógrados da sociedade, porque não se enganem, esse é o setor retrógrado, não o setor do empresariado, não o setor do livre mercado, que quer se colocar junto com o mundo. Esses setores que ficam brigando por estruturas arcaicas pré-1989, esse é o retrógrado, isso atrasa o Brasil. Essa turma atrasa o Brasil e sempre atrasou. Eu mesmo já votei no PT. Mas comecei a desconfiar do PT em 1988, quando eu já tinha 23 anos, quando eles votaram contra a Constituição. Desconfiei mais ainda quando eles votaram contra o Plano Real, em 1994, que foi a maior conquista social que esse país teve no século XX, da qual o presidente, na sequência, usufruiu e a outra tentou destruir. Mas instintivamente a população reagiu para defender a moeda. O próprio Partido dos Trabalhadores tentou uma reforma de Previdência em 2005. Lula tentou essa reforma da Previdência, não conseguiu. O Fernando Henrique Cardoso já tinha tentado as mesmas reformas. Inclusive, quando o Fernando Henrique Cardoso propôs a idade mínima para aposentadoria, era 55 anos. Ninguém topou naquela época em 98, ninguém topou depois em 2005, e agora estão gritando. Num momento em que a coisa chegou no queixo. É isso, fazer a reforma assim, do jeito que está, ou lá na frente fazer no desespero quando der colapso no sistema. Mas essas pessoas não percebem, elas não conseguem projetar o tempo adiante, elas estão lutando por privilégios que existem agora. Por isso que eu digo, ruptura do status quo. Vai romper a espinha dorsal, sim, do antigo contrato de trabalho e do antigo sistema sindical, como está acontecendo, por exemplo, em relação ao imposto único, que nós vamos falar a respeito disso. Perda de poder para sindicatos profissionais. Essa questão do sindicato único no Brasil, ela tem que ser discutida. Vai ser discutida, inclusive, na reforma trabalhista. E essa mexe com um artigo constitucional. Nós temos efetivamente uma distorção que vai contra as normas da OIT
atribuir tanto poder a um sindicato que monopoliza uma categoria profissional. Se houvesse mais sindicatos defendendo uma categoria profissional, o trabalhador poderia optar por entrar naquele que lhe atende melhor os interesses. Porque os sindicatos hoje em dia trabalham como autarquias. Um primeiro passo para arejar esse sistema é a terceirização. E depois a gente vai tratar dessa questão do sindicato único ainda nesta matéria de reforma trabalhista. Os conflitos com os sindicatos profissionais. Claro, vai haver gritaria. Todo mundo que perde um privilégio grita. Aqui no Brasil, então, grita pra valer. Ruptura da lógica seletícia de contratação. Acaba essa lógica vertical e passa a ter uma lógica horizontal. Isso praticamente obriga a edição efetivamente de um código trabalhista que se adapte a essa nova realidade. Maior rotatividade nas ocupações e menor qualificação. Isso também deve acontecer. Contratações e demissões nessa área de menor qualificação, elas são extremamente sensíveis às variações do ambiente econômico. Então, quando a economia está bem, tem um monte de gente empregada. Quando a economia está mal, essas pessoas são as que acabam sentindo na pele os problemas econômicos, lamentavelmente. Mas isso é uma lógica que tem que ser combatida com a produção, não com benefícios sociais ocos. No Brasil, nós temos que acabar com a síndrome do coitadinho. Aquela questão da hipossuficiência que eu já havia falado no vídeo anterior, da hipossuficiência intelectual, que o cara pode dizer, eu não sabia, eu sou coitadinho, isso no Brasil tem que acabar. O cidadão tem que ser responsável por seus atos, o cidadão tem que ser responsável pela sua conduta. Me parece que agora as coisas estão mudando. Não dá para ficar dizendo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aliás, o maior hipossuficiente intelectual do Brasil, que nunca sabe nada, né, agora está sendo ameaçado de verdade pelas investigações da Lava Jato que vão avançando num nível exponencialmente rápido. O PL 4302 de 98, que foi sancionado pelo presidente Temer, efetivamente já causou uma gritaria e até no Senado está se discutindo um projeto alternativo, por exemplo, que estabelece solidariedade entre as empresas contratantes, o que é uma imbecilidade sem tamanho. E é de um oportunismo populista que causa nojo, porque isso é desinformação. O sistema funcionou nos últimos 90 anos com a responsabilidade subsidiária para as empresas terceirizantes e terceirizadas. Então, não há por que mexer num sistema que está funcionando. Na verdade, essa solidariedade trata as empresas como se fossem uma só e não vai resultar em nada de bom, porque ela não quebra a cadeia vertical do contrato de trabalho seletista de 1940. Pelo amor de Deus, nós temos que nos modernizar. Chega de ficar nessa gritaria de que vai haver escravidão, vai haver isso, vai haver aquilo, uma gritaria medonha. Veja, projeto de lei. Projeto de lei quer dizer que é lei. No Brasil existe a hierarquia das normas. Nós temos, acima de tudo, a Constituição Federal. Depois as leis, como é o caso desta lei da terceirização. E por último, atos normativos da administração pública direta e indireta. Portarias, decretos, resoluções, etc. e tal. Este não pode contrariar este e esse não pode contrariar este. Pois bem, a primeira gritaria que veio foi que vão acabar os concursos e que isso toca profundamente aos meus alunos e a eu mesmo. Como imediata resposta, no momento em que estava sendo aprovado o PL 4302, aqui em São Paulo estava abrindo concurso para escrevente do TJ. Essa abertura de concurso é um duro golpe naqueles que disseram que iria acabar concurso público. Não vai acabar concurso público, porque a questão está resolvida na Constituição e não na lei. Muitos meios de imprensa falaram, permite-se a terceirização para o setor público. Não, porque é inconstitucional. Nós temos o artigo 37 da Constituição Federal que estabelece o seguinte:
A administração pública, direta e indireta, então eu estou falando tanto do executivo, legislativo, judiciário, nas três esferas, municipal, estadual e federal, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios do LIMP, que a gente fala muito: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte: a investidura em cargo ou emprego público. Cargo é estatutário. Ele tem um cargo público, ele responde a um estatuto, não é CLT. Emprego público, esse é um misto de CLT, ou caso haja lá na frente um código trabalhista e um regulamento. Cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público. Ninguém pode exercer cargo ou emprego público sem prévia aprovação em concurso público. A lei não tem poder para alterar esse artigo da Constituição. Nós já temos precedentes históricos que demonstraram que o negócio não é viável, como foi o caso do Banezer nos anos 90, nos anos 80 e nos anos 90. O caso do Banezer bem demonstrou que não é possível, é inconstitucional. Vejam que a não observância dos dispostos no 2 e no 3, o 2 é cargo dependente de concurso, nulidade do ato e punição da autoridade responsável. Se alguma autoridade pública contratar, terceirizando, sem a prévia aprovação em concurso público, ela pode ser inclusive punida. Esse artigo constitucional, que é de uma clareza solar, não foi afetado de forma alguma pelo projeto de lei aprovado sobre a terceirização. Então é mentira, é desinformação das meias dos partidos, dos setores de esquerda que estão desesperados, vendo perder poder e saem gritando: vão acabar. Não acabou e não vai acabar. E não tem como acabar porque é constitucional. Acabou de abrir um concurso agora, na sequência da aprovação da lei. Já é lei e continua abrindo concurso. Os fatos não corroboram o desespero dessa turma que quer gerar pânico. Isso é praticamente um terrorismo. Praticamente um terrorismo. Insuflar pânico na população é terrorismo. Então, não caiam nisso. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo, estudando, tentando uma vida melhor. Por quê? Inclusive, a interpretação desse artigo aqui, ela foi consolidada no TST numa súmula que continua orientando o judiciário. Contrato nulo, efeitos: a contratação de servidor público após a Constituição Federal sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice no artigo 37(2) e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento de contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes ao depósito FGTS. Então vejam só, a contratação de qualquer servidor público sem prévia aprovação em concurso é nula. Essa súmula deveria ser complementada pela responsabilização do agente que fez essa contratação. Ou seja, se não houver concurso público, não pode haver prestação de serviços válida para a administração pública direta ou indireta, como está na Constituição. Então, eu posso dizer para vocês, neste ponto, como primeiro argumento contra a gritaria que está se levantando contra a reforma trabalhista, que o projeto de lei da terceirização não afeta os concursos públicos. Com isso, turma, nós encerramos mais uma aulinha a respeito deste tema da reforma trabalhista, especificamente falando agora da terceirização e do concurso público, e espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se gostaram da aula, entra lá, se inscreve no canal, dá um like, estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, lisonjeado com a presença de vocês, me despeço. Até a próxima.